Oi, gente! Meu nome é Vanessa e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência fazendo um mestrado em Barcelona. Então, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Como eu falei, meu nome é Vanessa, eu tenho 25 anos e eu nasci em Salvador. E já tem um ano e meio que eu moro em Barcelona e eu cheguei aqui em outubro de 2023 para fazer um mestrado em comércio exterior e logística, que eu terminei em junho de 2024 e agora eu continuo morando aqui, sigo estudando, fazendo outro curso e também agora faço estágio em uma empresa multinacional aqui em Barcelona. E basicamente esse vídeo é o vídeo que eu gostaria de ter visto antes de ter embarcado para essa aventura. E aqui eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência, compartilhar também algumas dicas para pessoas que querem fazer mestrado fora ou que querem ter uma vivência no exterior. Então espero que ajude essas pessoas que, enfim, estavam na mesma situação que eu estava um ano e meio atrás. E antes de tudo também gostaria de dar um pouco mais de contexto de por que eu escolhi, né, fazer um mestrado na Espanha. Bem, eu estudei Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Então, durante a graduação, eu já tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu morei um ano na França, em uma cidade chamada Rennes, e fiz intercâmbio numa faculdade chamada Sciences Po. E durante esse ano, eu também tive a oportunidade de morar 3 meses no sul da França e trabalhar como recepcionista lá. Então, eu passei 3 meses em uma cidadezinha bem pequena, trabalhando como recepcionista em um camping, a cerca de 1 hora de trem de Marseille. Foi muito interessante porque eu pude conhecer o sul da França e me apaixonei. Foi muito legal perceber como as regiões do país são diferentes, assim, né? Eu fiz intercâmbio em uma cidade universitária que fica no norte, então é uma cidade bem menor, o clima também bem chuvoso, os dias muito nublados, muita neblina. E aí, quando eu cheguei no sul da França, vi um clima maravilhoso, sol, praia. Enfim, foi muito legal. E depois dessa experiência toda na França, eu resolvi que eu gostaria de voltar para a Europa, para ter mais alguma vivência internacional, depois de me formar. Então, depois desse ano de intercâmbio, eu voltei para o Brasil, fiz um semestre a mais que faltava para eu me formar. Então, eu me formei e já fui direto pro meu mestrado em Barcelona. Então, quando eu comecei a pesquisar opções, né, para poder voltar para a Europa e também para poder voltar para o Mediterrâneo, eu comecei a pesquisar muito e olhar diversas opções. Então, eu considerei, além da opção do mestrado, tirar o visto de férias trabalho, por exemplo, que eu sei que existe o acordo do Brasil com alguns países, e eu sei que na Europa, por exemplo, existe a opção de fazer isso na Alemanha e também na França. Então, foi uma opção que eu considerei pela possibilidade de continuar trabalhando, ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo ter essa oportunidade de viajar. Só que eu percebi que muito provavelmente os empregos que eu teria acesso, né, voltando para a França, seriam empregos como o que eu tinha nesse momento, né, de recepcionista. Então, eu sabia que seriam empregos não especializados, não relacionados à minha área de graduação. Então, foi uma decisão que eu acabei não tomando, apesar de que eu acho que é um visto bem interessante, dependendo, enfim, das condições de vida de cada um. E eu também considerei a opção de fazer algum intercâmbio universitário depois de formada. Então, eu não sabia que isso existia até eu ir para a França, né? Mas, inclusive, no meu segundo semestre do intercâmbio, eu tive um colega que ele também já tinha se formado na faculdade dele nos Estados Unidos, mas tinha resolvido fazer um intercâmbio para a França depois de formado. E aí eu descobri que várias universidades têm essa possibilidade, né, de você aplicar para o intercâmbio sem necessariamente a sua faculdade estar vinculada com a faculdade estrangeira, e também que eles aceitavam até estudantes que já estavam formados. Então, eu cogitei também essa possibilidade por ser um intercâmbio muito mais barato do que um mestrado no exterior, né, obviamente. E também achei legal, assim, você ter a possibilidade de morar no exterior, mas ainda assim ter a rede, inclusive social, que você está estudando, você está na universidade, te permite ter, que é algo que eu também não teria com o visto de férias trabalho, né? Eu acho que acaba sendo mais difícil conhecer pessoas se você não tem esse ambiente acadêmico, assim, essa rede, quando você chega. Então, também achei que seria uma opção interessante por ser mais barato e por me permitir estar em contato com estudantes na mesma situação que eu. Mas, no final das contas, quando eu descobri
o conceito dos mestrados profissionalizantes na Espanha. Eu senti que se encaixou muito comigo e acabou sendo a minha decisão, né? Basicamente, eu descobri que na Espanha existem esses mestrados, né? Existem dois tipos, na verdade, de mestrados na Espanha. Tem os master próprios e os oficiais. E os oficiais, eles são os mestrados mais acadêmicos, que te permitem realmente ingressar no doutorado posteriormente. E os master próprios são mestrados, em geral, mais curtos, e que eles têm um teor mais profissionalizante, e alguns deles você não precisa nem escrever uma tese de mestrado. E eles também costumam ser um pouco mais baratos. Então, quando eu descobri isso, eu achei maravilhoso, porque juntou vários das características que eu estava buscando. Então, é um preço que eu considerei acessível. Depois eu posso falar com mais detalhes, inclusive, sobre isso. Não era uma carga de estudo extremamente densa e extremamente acadêmica, o que eu também achei importante. Eu não tinha vontade de escrever uma tese de mestrado, por exemplo. Então, esse foi um fator. Também ter a possibilidade de estar em contato com estudantes na mesma situação que eu, de outros países também que estavam vindo para Barcelona, foi muito importante para mim. E, enfim, a possibilidade de estudar também espanhol. Acabou que, juntando tudo isso, foi a opção que eu achei perfeita. Ainda mais considerando que eu queria muito voltar exatamente para uma cidade do Mediterrâneo, né, na Europa. Exatamente porque eu tô acostumada com praia, gente, cresci com praia a minha vida toda e com um bom clima em Salvador. Então, e eu percebi o quão importante isso é também pra nossa felicidade, pro nosso bem-estar no geral. Então eu queria voltar, minha meta era voltar para alguma cidade grande do Mediterrâneo. E como eu queria aprender algum idioma, aprender não, né? Eu queria melhorar algum idioma estrangeiro. Eu não considerei nenhuma cidade de Portugal, por exemplo. Então eu fiquei um pouco na dúvida entre o sul da França e o sul da Espanha, ou a Espanha, na verdade. Mas, no final das contas, por questões de custo-benefício, eu achei que valia mais a pena ir para Barcelona mesmo. Inclusive de preço dos mestrados, o custo de vida, enfim, as coisas são bem mais baratas normalmente na Espanha do que na França. Apesar de que Barcelona não é tão barata assim. Mas, enfim, considerando todos esses fatores, eu acabei escolhendo fazer o meu mestrado na Espanha. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o mestrado que eu fiz, que foi esse mestrado de Comércio Exterior e Logística na Universidade de Barcelona. Basicamente, eu descobri sobre ele online, pesquisei tudo que eu precisei sobre possibilidades de mestrado e etc. Foi tudo pela internet e sozinha também. Eu acho que é um processo que dá tranquilamente para você fazer sozinho, sem auxílio de agência, sem auxílio de consultoria. Se você estiver disposto a pesquisar um monte e também lidar, talvez, com essa incerteza ou com essa ansiedade de não saber se você tá fazendo tudo certinho. Mas todos os intercâmbios que eu fiz na minha vida e o mestrado também eu fiz de forma totalmente sozinha, no sentido de que eu não tive auxílio de nenhum serviço. E deu tudo certo, então acho que é possível. Então, o mestrado que eu fiz, foi o mestrado de Comércio Exterior e Logística da Universidade de Barcelona. Ele tem a duração de 1 ano letivo, então ele começa em meados de outubro e termina no final de junho do ano seguinte. Então, eu comecei em 2023 e terminei em 2024. E eu tive aula todos esses meses, de segunda a quinta, das 6h30 da tarde até as 9 da noite. Então, eu considero que é uma carga horária muito boa e um horário muito bom também, principalmente se você quer estagiar ou trabalhar, né? O visto de estudante para a Espanha, ele te permite trabalhar com um limite de até 30 horas por semana e também estagiar essas mesmas horas. Então, eu sinto que é um horário muito conveniente para pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho daqui. Vários meus amigos estagiaram durante o mestrado, inclusive isso era facilitado pela universidade, no sentido de que eles também enviavam vagas, ofertas de vaga de estágio pra gente, mas também as pessoas encontravam por conta própria em sites como LinkedIn, Indeed e outros. Então, eu sinto que é um horário muito bom pra isso, pra ter uma experiência profissional, assim, ou também pra viajar, se você quiser, né, porque acaba que, querendo ou não, você tem um final de semana de 3 dias, então, isso foi muito bom.
eram cinco blocos de matérias, que eram logística e gestão da supply chain, gestão do comércio internacional e conjuntura econômica, internacionalização e e-commerce e o trabalho final do mestrado. Então, esses eram os 5 blocos que a gente tinha. Algo que me chamou atenção, porque era diferente do modelo que eu estava acostumada no Brasil, que é basicamente você tem um professor, que ele te dá aquela matéria e você fica com ele durante um semestre inteiro. Na minha universidade não foi assim. A gente tinha mais como blocos temáticos e a gente tinha os professores por uma duração mais curta de tempo. Então, por exemplo, a gente tinha um professor que dava uma subdivisão de um dos blocos, né, dessas grandes matérias, durante 2 meses. E aí, na aula seguinte, a gente tinha uma masterclass, que era de um professor que vinha só uma vez. E, enfim, variava um pouco nesse sentido, né? A gente não tinha tanta estabilidade de professores quanto no Brasil. Mas, de certa forma, eu acho que isso tem pontos positivos e negativos. É interessante poder ter contato com profissionais de diferentes setores, da logística, do comércio exterior, enfim, profissionais com experiências diferentes. Mas também eu sentia que ficava um pouco quebrado, assim, principalmente quando a gente tinha essas aulas que eram uma masterclass ou pouco tempo, parecia que a gente não tinha desenvolvimento. E eu também sentia às vezes que não existia uma coesão entre o que estava sendo ensinado, enfim, às vezes os professores. Não existia a sensação de você estar construindo a partir de uma base e aí você vai avançando no conhecimento, sabe? Então, enfim, foi algo que me chamou a atenção com relação ao Brasil. E com relação ao trabalho de conclusão, como eu falei antes, não é obrigatório escrever a tese, apesar de você sim ter a possibilidade de fazê-lo se você quiser. Mas eles ofereciam 3 opções pra gente. Então, a primeira era fazer uma tese normal, tradicional, acadêmica. A segunda era fazer um memorial sobre o seu estágio. Então, se você tivesse tido uma experiência de estágio ou até uma experiência profissional anterior ao mestrado, você poderia falar um pouco sobre essa experiência e associá-la com os conceitos que você aprendeu no mestrado, que é um trabalho, enfim, bem mais simples do que uma tese de mestrado tradicional. E a terceira opção ainda era fazer uma experiência de estágio no Porto de Barcelona durante 2 semanas. Então, enfim, você podia escolher essas 3 opções, que eu achei muito interessante. E no final das contas, o que eu fiz foi falar sobre a minha experiência de estágio, que eu achei que foi a opção mais interessante pra mim. Falando um pouco sobre o que eu achei da experiência, eu acho que eu posso dividir essa parte um pouco na minha experiência de vida e a experiência acadêmica. E na parte de experiência de vida, eu diria que foi absolutamente maravilhoso, assim. O mestrado, ele me permitiu conhecer muitas pessoas que se tornaram meus amigos mais próximos aqui em Barcelona. Então, como eu falei antes, eu acho que o universo do estudo, ele permite você, no exterior, conhecer muita gente que está passando pela mesma experiência que você, e que também está querendo fazer amizade, também está querendo explorar a cidade, também está querendo viajar, enfim. Então, isso é muito legal. E eu imagino que seja muito mais difícil, né, conhecer pessoas se você não tem essa rede. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. No meu mestrado também tinha muita gente de fora, assim. Dava pra contar nos dedos da mão as pessoas que eram realmente espanhóis, que estavam naquela turma. E isso foi muito interessante porque me permitiu ter contato com pessoas de vários países diferentes. Principalmente países latino-americanos, então eu tinha amigos de vários países da América Latina. Isso me permitiu melhorar muito meu espanhol, que eu treinava muito com eles. Não tinha muito brasileiros na minha turma, inclusive, o que foi muito bom. Melhorei muito meu espanhol, também comecei a aprender gírias e expressões de diferentes países. Consegui aprender a diferenciar o sotaque também das pessoas, então, escutando o sotaque, saber de onde ela é, e o que é muito interessante também. E, enfim, aprender sobre a cultura deles e ter esse espaço de troca é muito legal, uma experiência única, assim, na vida. É muito interessante mesmo. Eu também acho que a experiência de você ter esses horários que eu falei, né, que eram aulas de segunda a quinta de noite, muito interessante porque te permite estagiar na área.
Então, foi muito interessante para mim ter essa experiência de estágio no exterior. Eu estagiei durante 6 meses em uma empresa chamada Shopfully, e eu tive a oportunidade de lidar um pouco com o ambiente corporativo europeu barra espanhol. Tenho muitos amigos também que conseguiram estágio na área que eles trabalhavam nos países de origem, e vários deles, inclusive, conseguiram ficar aqui na Espanha mesmo depois do final do mestrado, porque a empresa em que eles estagiavam resolveu contratá-los e fazer, né, esse patrocínio do visto deles, né, o Visa Sponsorship. Então, vários dos meus amigos conseguiram continuar aqui na Europa legalmente, com trabalho na área e bem pagos. Então, acho que isso é um fator extremamente importante para quem pensa em vir para a Espanha ou para a Europa, não apenas para ter uma experiência no exterior, mas também para tentar emigrar. Então, eu acho que é muito importante ter essa possibilidade de estagiar, porque são exatamente esses laços e esse momento de networking que normalmente vai te permitir continuar aqui, se essa for sua vontade. Também tem amigos que, enfim, fizeram mestrado, tiveram experiência e voltaram para os países de origens ou se mudaram para outros lugares. Tudo é possível. E é legal ver o quanto o mestrado te abre portas nesse sentido. No âmbito acadêmico, eu considero que eu tive a experiência que eu esperava ter, que condizia com minhas expectativas, que admito que não eram muito altas. E eu acho que isso tem a ver também com a experiência que eu tive na França. Então, quando eu fui fazer intercâmbio na França, eu fui para uma faculdade que tinha um certo renome, assim, internacional. E quando eu cheguei lá e vi como eram as coisas, o ritmo das aulas, a carga de leitura, os exames, eu percebi que realmente, gente, o Brasil pode ter muitos problemas, mas o nível, tipo, a qualidade da educação pública superior não é um deles. Eu achei que o ensino que eu tinha na UNB, ele era muito melhor, muito mais rigoroso e exigente do que as aulas que eu tive enquanto eu estava na França, na Sciences Po. Então, para o mestrado, eu já sabia que não teria o mesmo nível de rigor e de densidade acadêmica mesmo do que um mestrado no Brasil. Especialmente porque aqui na Europa é muito comum que as pessoas que façam a universidade, né, que tenham o bacharelado, também façam o mestrado. Então ele acaba sendo mais uma extensão desse bacharelado do que realmente esse curso com um alto teor de pesquisa, de academicismo, que a gente vê no Brasil. Então eu já sabia que não seria tão exigente, que eu não aprenderia tanto, digamos, quanto no mestrado no Brasil. E essa percepção se confirmou realmente. E, enfim, eu acho que tem a ver também com o fato da forma como a estrutura do programa funciona, como eu falei anteriormente, né? Que, enfim, a gente tem esses blocos, mas os professores ficam trocando, e nem sempre existe esse alinhamento entre os professores. Então, eu acho que isso não permitia muito que a gente se aprofundasse nos temas de forma tão técnica. Eu também acho que o fato do meu mestrado ser de comércio exterior e logística acabava atraindo perfis diferentes. Então, por exemplo, tinha gente com perfil mais relações internacionais, comércio exterior, direito, ao mesmo tempo que tinha um perfil mais de engenheiros e de pessoas que já trabalhavam com logística. Então, acabava que tinha muitos tópicos que poderiam ser abordados e eu sentia que nenhum deles era abordado com uma profundidade suficiente para você conseguir trabalhar com aquilo, assim, diretamente depois do mestrado, sem estagiar, digamos, ou ter uma experiência profissional como júnior. Então, eu senti que é isso, que não existia muita profundidade nos conceitos, assim, e também que as coisas eram fáceis, no sentido de que as provas eram tranquilas, os trabalhos eram tranquilos. A gente tinha muitos casos baseados em empresas, então a gente analisava casos de empresa X, Y, para ver, não sei, analisar estratégias de internacionalização ou de estratégias logísticas. Tinha vários trabalhos em equipe, de apresentações, e também a gente fez algumas provas que foram majoritariamente online, o que facilitava também.
E, enfim, então é isso. Acho que é importante também ter esse panorama pra que as pessoas não venham pra cá e se frustrem, assim. Realmente eu acho que vale mais a pena pela experiência de vida do que pela experiência acadêmica. E por isso que eu acho importante também cada um refletir bastante sobre o que está procurando e o que quer. Porque talvez, se você queira um mestrado mais relacionado à pesquisa, talvez seja melhor ficar no Brasil, ou então precisar muito bem o tipo de mestrado ao qual você está se inscrevendo para ter certeza de que você vai ter uma experiência mais próxima daquilo que você está procurando. Basicamente, é isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham achado úteis todas essas dicas e, enfim, que ajude alguém a refletir melhor, a planejar melhor a sua próxima vivência fora do país. E é isso. Um beijo, tchau.